esse ano foi marcado por diversas situações, tá? Situações, algumas envolvendo polícia e política, outras nem tanto. Destacar aqui, a gente teve o sobe e desce dos combustíveis, a gente teve uma guinada no valor dos combustíveis, passou de R$ 7,00, né, com algumas medidas do governo Bolsonaro de desoneração de impostos. A gente conseguiu uma redução bastante considerável do valor dos combustíveis. A gente teve a questão dos auxílios que foram feitos, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio Brasil de R$ 600. A gente teve a questão das eleições, que talvez engloba um pouquinho disso, talvez não. Depois das eleições, a gente teve a questão das manifestações também, as pessoas tomando rodovias, tomando a frente de quartéis. Durante as eleições, a gente teve também a questão da Carla Zambelli, teve a questão do Roberto Jefferson. Muita coisa aconteceu esse ano, mais uma delas a gente tem que lembrar também, com o número alto de pessoas vacinadas, a gente viu o que nos assustou nos últimos 2 anos, dando uma diminuída bastante considerável à Covid-19. Deixamos de usar, as máscaras deixaram de ser obrigatórias e a gente está por aqui agora na lida com a pandemia ainda em curso, mas numa situação de controle. Queria começar agora com o Diego. Qual foi o destaque nacional na sua leitura? E daí já dá para até emendar quais são as perspectivas para 23. Tá bom. Não tem como, na minha opinião, fazer outro destaque na questão nacional a não ser o pleito, né? As eleições movimentou não apenas esse ano o Brasil, nós vivemos aí numa realidade de polarização. Agora, nesse ano, sendo que essas foram as eleições mais disputadas desde a redemocratização, uma diferença muito pequena, e o que aconteceu depois, né? Tudo que aconteceu depois, até hoje mesmo, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento lá nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e falando depois de 2 meses aquilo que de fato é a percepção dele do que aconteceu. Num bom português, acabou, é isso mesmo, tentar se reorganizar, né? Aqueles que adotam essa questão mais afrontosa quanto ao resultado eleitoral. Então, eu destacaria as eleições como o grande fator aí e as minhas perspectivas para 2023, embora eu seja um otimista, embora eu seja um homem de fé, não são nada boas. Nada boas. O governo que sequer assumiu já começa com a PEC do fura-teto, 168 bilhões. Existe aí a questão da não continuidade da desoneração fiscal em relação aos impostos, em relação aos combustíveis, perdão. O que significa que se você não abasteceu ainda, abasteça hoje ou amanhã, porque dia 1º, tá? Então, tem as informações aqui. Com ICMS, PIS, COFINS e CID, 73 centavos em média de aumento na bomba, no estado do Paraná. Isso varia de um estado para o outro, até porque a alíquota dos impostos acaba sendo diferente de um estado para o outro. Então, não vejo com bons olhos não, viu, gente? Eu vejo um prognóstico assim bastante complexo, embora tenhamos fechado aí um superávit de 23,4 bilhões, primeiro desde 2013, então não é uma questão subjetiva, são números, análise e diagnóstico, mas eu acho que vai ser um ano complicado. Saímos de uma pandemia, temos ainda uma guerra na Europa, transição de governo, metade do Brasil não está satisfeito, né? Os números mostram isso, isso é fato, até porque a diferença no pleito eleitoral aí foi bastante pequena. E até essa questão dos impostos, já de imediato, fala-se em subida de 1 ponto percentual na inflação, apenas por causa dos impostos. Isso sem pensar nos valores internacionais, só por essa não desoneração. Então, vai aumentar a inflação, né? Toda a cadeia produtiva depende de combustível, a entrega, o frete, tudo aquilo que é produzido vai acabar complicando um pouco mais. Então, adotem aí uma postura mais conservadora na gestão dos seus recursos, no sentido de gastar um pouco menos, porque vai ser um ano apertado. Eu vou colocar 3 nomes, Diego, e assim, não é questão de melhor ou pior, é destaque. Manda lá. Se destacou por bem ou por mal, se destacou. Vou colocar 3 nomes. Jair Bolsonaro,
Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Qual foi o nome do ano? Segundo a Isto É, o Alexandre de Moraes. Inclusive a Isto É. E segundo Diego? Segundo Diego, Jair Bolsonaro. Se esse é o aspecto positivo ou negativo, fica aí por conta da audiência. Ok. Francês, sua vez. 2022 é um ano de eleição muito atípico que marca a derrota de um presidente que, embora pareça que ele perdeu politicamente, ele não perdeu por conta desse desempenho dele este ano e de tudo que foi jogado nas costas dele. Ele perdeu porque realmente teve um governo difícil. Ele teve 2 anos de pandemia, né? E tudo isso conseguiram debitar, através de narrativas, debitar muitas mortes a ele. Uma guerra que prejudicou a situação econômica do país, é uma situação internacional, principalmente do preço de combustíveis, que incide sobre todos os custos, né? Então, o Bolsonaro seria reeleito, com certeza, se não houvesse a pandemia. A guerra na Europa, não digo tanto, né? Mas, e termina aí de forma bem melancólica, com o eleitorado do brasileiro dividido ao meio, né? E eu torço para que no próximo ano, a partir do dia 4, e depois da posse do Lula, que tudo se acalme, né? Que uma acalmia se instale nesse acalmar, país. Viu, francês? Nesse país. Vai acalmar, porque o amor venceu. Se acalme, porque que nós temos aí vamos começar um novo governo com excesso de ministros, com certeza não terá capacidade do atual quadro de ministros, que é um ministério técnico, e nós teremos um ministério político, uma torre de Babel que já tem 9 partidos, cada um puxando para o seu lado, para os seus interesses, para os seus estados e não para os interesses nacionais. Então, a disputa de poder, a Tebet já rola nisso aí, o Ciro Gomes está se preparando para ressurgir. É uma discussão que eu tive aqui, me disseram que não, mas que o Roberto Requião com certeza vai conseguir algum ministério. Eu falei, vai nada, está no fim de carreira, ele ajudou o PT e não adiantava nada, e não adiantou nada. Não houve reconhecimento a ninguém aqui do nosso estado, talvez só a Gleice Hoffmann como presidente do PT. Por outro lado, foi também um ano de perdas, né? Aí é outra coisa, de artistas, do Pelé, da Gal, Elza Soares, Jô, Erasmo Carlos. Perdemos aqui em Maringá uma figura, o Rolando Boldrin. Perdemos aqui uma figura histórica de Maringá, que foi o primeiro funcionário da prefeitura, o Antônio Mário Manicardi. Então, tivemos muitas perdas neste ano e, felizmente, a pandemia acabou e o governo Lula tem tudo para começar com o pé direito, porque é o ano da recuperação. É um ano sem os prejuízos da pandemia. O preço dos combustíveis parece que se estabilizar se ele tiver competência, né? E se ele conseguir instalar um governo em que consiga convencer o eleitorado, os brasileiros, de que ele está aí para uma administração do bem, para construir, e sem esses excessos ditatoriais de amarrar a opinião pública, da pessoa não poder criticar uma urna, um juiz parcial, uma autoridade que não age corretamente. Tem que se mudar a política e abrir um pouco isso aí. Vamos precisar principalmente de liberdade neste país. Francês, o mesmo esquema do Diego, tá? Vou dar 3 nomes. Não precisa falar se é positivo, se é negativo, se é neutro. Mas assim, a gente precisa eleger um nome do ano para o Brasil. Pode ser que se destacou positivamente ou negativamente, mas aquele nome que chama a atenção, que você vai olhar para 2022 a gente vai pensar na cara dessa pessoa. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva ou Alexandre de Moraes? O nome é do ex-presidiário que virou presidente e se acha coberto de razão, e todos acham que ele é um santo, que ele é um ícone que precisa ser colocado no altar. Vai mostrar que não é. Em segundo lugar, o imperador do STF, que todos os juízes têm alguma culpa nisso, por deixarem que ele faça o que quiser, atropelando a Constituição e sem jogar as regras do jogo. E o Bolsonaro, né, que sai
de forma meio corrida. Eu não gostei da atitude dele. Representante do povo, ele teria sim que passar a faixa e recomendar ao seu sucessor que trate bem os brasileiros como ele tentou tratar. Então, ele, como se diz popularmente, ele mijou para trás, né?